Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro, sexta-feira, 19 de janeiro. Manafato ou Manafake? Foi esse questionamento que eu fiz aqui com vocês na nossa resenha de quinta-noite. E agora, através de uma matéria publicada no GE, com a assinatura do Sérgio Santana, a gente tem um caminho para começar a entender os meandros dessa história. É um caso esquisito, estranho pra caramba e ainda parece que está faltando algum detalhe a mais para a gente poder de fato ter uma compreensão total. Mas vamos trocar uma ideia aqui sobre esse caso. Só que antes, Fogão, você sabe muito bem aquele pedido especial, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, isso é muito importante. A gente consegue alcançar mais botafoguenses dessa maneira, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão e dessa forma a gente pode bater as nossas metas, alcançar os nossos objetivos. Vamos em busca dos 39 mil inscritos, já estamos caminhando nessa direção. Aproveito também esse começo de vídeo para destacar a programação de sábado aqui do canal, 8 da manhã, Radar Alvinegro, primeira edição, conteúdo em vídeo, todo dia 8 da manhã eu estou fazendo aqui tudo direitinho, para você já começar seu dia bem informado. E às 10 da noite teremos a live pós-jogo, tá? A partida vai acontecer às 16 horas, vou estar no estádio Newton Santos com a Digníssima, com a pequena Luna. E aí no fim do sabadão, a gente faz aqui a nossa resenha para poder trocar uma ideia sobre esse jogo do Botafogo. Espero eu, mais uma vitória. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Para começo de conversa, antes de abordar essa matéria do Sérgio Santana, vamos só recapitular algumas questões que são importantes aqui para a gente conectar todos os pontos. No dia da coletiva de apresentação do Alexander Barbosa, estava tudo correndo bem, todo mundo ali direcionando as suas perguntas apenas para o zagueiro, quando no fim, o jornalista da BTB Esportes resolveu fazer uma pergunta também para André Mazzuco. E aí, nessa hora, o Mazzuco falou algumas coisas e confirmou que o Manafá estava certo e disse que ele era aguardado no Rio de Janeiro a partir de quinta-feira. Ele, inclusive, pediu desculpa para o Jamal, porque o departamento de marketing, comunicação do Botafogo certamente tem seus planos frustrados em relação ao anúncio de um jogador, quando você tem o diretor de futebol numa coletiva se antecipando a tudo isso. E logo depois, uma hora depois, se muito, o Botafogo colocou nas suas redes sociais um vídeo anunciando a contratação do Manafá. Nesse momento, gostando ou não do jogador, a gente meio que ficou tranquilo. Pelo menos vai contratar um lateral direito. Repito, gostando ou não do jogador, uma contratação para a lateral direita estava sendo anunciada. Eu, por exemplo, não me animei com o nome do Manafá. Mas é melhor chegar alguém que tem essa experiência de ter tido ali boa temporada no Porto e tal, do que não chegar ninguém e ficar um buraco. Tem que ter alguém da posição. Rafael está se recuperando de lesão, Matheus Ponte está com a seleção uruguaia para o pré-olímpico e tal. A gente tem um buraco ali do nosso lado direito, o que, convenhamos, é um grande absurdo isso ainda acontecer, porque antes mesmo do fim do Campeonato Brasileiro a gente sabia que o Di Plácido não permaneceria. Então esse problema ele vem se arrastando há muito tempo. E não é nem só da última temporada. Vem desde 2022. Vamos ser realistas aqui. Não é um problema recente. A lateral direita do Botafogo já gera dor de cabeça há bastante tempo, o que configura claramente um erro bizarro de planejamento do departamento de futebol. E aí você pode incluir Mazzuco e Textor nessa brincadeira. Tá? Mazzuco e Textor. Os dois têm responsabilidade em relação a isso. Mas voltando aqui ao caso Manafá. Tudo parecia resolvido. A quinta-feira ia se aproximando, o jogador vai chegar. Eis então que a gente tem lá na Espanha, no veículo Granada Digital, uma declaração do diretor esportivo do Granada, dando conta de que foi uma surpresa o Botafogo ter anunciado. Tem outros clubes interessados e o Botafogo é um deles. Mas já está fechado? Nem o diretor esportivo do Granada sabia disso. Aí ficou aquele disse-me-disse. Já começaram as críticas para lá e para cá. E aqui no Fala Fogão, vocês sabem bem, tanto eu quanto o Ricardo, a gente adotou uma postura neutra para esperar o desenrolar dos fatos. Novas apurações, novas informações, porque a gente tem uma responsabilidade.
Eu não posso simplesmente sair reagindo a qualquer notícia, a qualquer coisa. Porque muitas vezes a gente pode errar e ser injusto. E se tem uma coisa que a gente busca não ser aqui no Fala Fogão, é injusto. Só que agora nós temos novos elementos. O Sérgio Santana é um jornalista que faz muitíssimo bem o seu trabalho. É um cara que busca apurar, tem boas fontes, é respeitado, o que é um ponto extremamente importante nessa história. Não é qualquer pessoa que está falando a situação, que está escrevendo sobre a situação. É o Sérgio Santana. E aí na sua matéria tem 2 trechos, 2 parágrafos, para ser mais preciso, que ajudam a gente entender, ou pelo menos tentar entender, essa história toda. Vou ler aqui para você. O clube comandado por John Textor garante que recebeu documentos e garantias vindas do Granada sobre a transferência de Manafá no início da semana. Estas foram assinadas e assim o jogador foi anunciado com o contrato definitivo até dezembro de 2025. No entanto, o dono do Granada, Jean Lishan, não assinou o contrato e quis mudar os termos, buscando um acordo financeiro melhor para o clube espanhol. O Botafogo não concordou, alegando que o vínculo anterior já havia sido acordado e o jogador até mesmo anunciado. Esses 2 parágrafos aqui, no meu ponto de vista, são os mais importantes para a gente poder conectar os pontos ou tentar desembaraçar essa teia de informações. Vamos lá. Quando diz aqui na matéria que o Botafogo tinha recebido documentos e garantias vindos do Granada e que elas foram assinadas, o que a gente pode interpretar aqui? O Granada mandou essa documentação, o Botafogo assinou, só que não teve a devolutiva. É uma possibilidade. Você tem documentos e garantias, beleza, o Botafogo vai e assina, tá tudo em ordem, mas não tem a devolutiva do lado de lá. Pode ter sido isso? Pode. Pode ter sido também um erro crasso do Botafogo, de tipo assim, se antecipou aos trâmites totais? Também pode. Porque você não anuncia um jogador sem ter a assinatura do cara que manda, que é o dono lá do clube. É como se a gente tivesse, por exemplo, vendo uma equipe anunciar um atleta do Botafogo sem que o John Textor tivesse garantido, ó, tá aqui, ó. Tô assinando embaixo, contratação de vocês está autorizada e tal, e é isso aí. A gente sabe que muitas vezes no meio do futebol, quando você tem uma boa relação entre os clubes e tudo foi conversado, detalhado, documentado, a gente sabe que eventualmente você pode ter sim uma equipe ali que vai anunciar um jogador porque documentos já foram trocados e tal. Mas a SAF Botafogo não tem esse padrão. O modelo, a maneira como a SAF Botafogo costuma trabalhar para anunciar os seus reforços, pelo menos no histórico que a gente tem até aqui, sempre foi de muito cuidado. Inclusive, os jogadores só eram anunciados depois de fazer exame médico e assinar contrato. Vocês sabem bem, não estou inventando nada. Foram vários os exemplos que nós tivemos assim, ao longo de 2022, 2023. Vários e vários. Muito, inclusive, da torcida reclamar do Botafogo não anunciar ninguém, se dá até por conta disso. Porque o Botafogo está com a negociação toda avançada, já está 99,9% e os caras não anunciam. Porque espera todo o trâmite burocrático ser realizado. E aí, nessa história do Manafá, ficam essas pontas soltas. Por isso que, na minha opinião, a sensação que dá quando eu leio isso daqui é que está faltando ainda alguns elementos para, de fato, a gente ter o cenário completo. Porque, cara, não faz sentido. Seria uma cabacice, com perdão da palavra, inacreditável você anunciar um cara
sem poder anunciar aquele cara. Não tem como você encarar de outra maneira. Se o Botafogo cometeu esse erro tão básico, não tem como você achar isso normal. De fato não tem. E aí, Fogão, essa história toda nos leva, ou melhor, nos relembra que temos agora, de novo, o problema da lateral direita. Porque, gostando ou não, ia chegar o Manafá. Eu digo ia porque parece que o Botafogo vai desistir. A matéria, inclusive, do Sérgio Santana diz isso, que o Botafogo pode desistir. Vamos recomeçar tudo de novo. 19 de janeiro. No dia 19 de fevereiro, é prazo limite para você inscrever reforços para a pré-Libertadores. Você tem a data até o dia 16 e você tem um prazo extraordinário até dia 19, onde você pode ter 5 inscrições provisórias. Até o dia 19 você tem que apresentar toda a documentação, tudo bonitinho. E lembrando, essa inscrição é para a fase 2 e 3. Não tem meio do caminho nessa história. O Botafogo vai de novo ter que buscar alguém no mercado para poder tapar o buraco da lateral direita. Esse é o maior dos absurdos em relação a tudo isso. É absurdo essa questão da documentação, anunciar e tal, sendo exatamente dessa forma o Botafogo anunciando sem ter a assinatura definitiva, é absurdo. Mas mais absurdo ainda é a gente saber que a gente está no dia 19 de janeiro, sabendo que está sem lateral direito há muito tempo, e a gente ainda está com esse problema de montagem de elenco. Quanto tempo mais para resolver essa situação, Fogão? Essa é a grande pergunta do momento. Com Manafá ou sem Manafá? Seja Manafato, seja Manafake. A gente precisa reforçar a lateral direita. E precisa resolver a lateral direita. Mazuco, John Textor, a galera do Scout, nós precisamos resolver o buraco que temos no nosso time. Não tem como pensar de outra maneira, falar de outra maneira. Tem que agilizar esses processos aí, minha gente. Porque o Thiago Nunes está jogando com 3 zagueiros, muito provavelmente porque não tem um lateral direito. Quanto tempo mais? Espero que a resposta seja já, ainda esse mês, essa situação está resolvida. Vamos ver. Enfim, Fogão, o que você pensa sobre tudo isso? Situação esquisita, estranha, complicada, absurda. São vários adjetivos possíveis. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião e, claro, aguardo você aqui no canal nesse sábado, seja no vídeo das 8 da manhã, seja na resenha pós-jogo às 10 da noite. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.